pessoal, eu sou Jaqueline Martins, estudante de Psicopedagogia da Uninter. Hoje nós viemos para o nosso segundo encontro, que falamos sobre as funções cognitivas. Hoje nós vamos estudar o estudo do nosso cérebro. Como foi visto nessa figura adiante, nós temos a anatomia do nosso cérebro, uma imagem que eu tirei da internet. Então, ali tem todas as funções, né? Todas as conexões, que temos o lobo central, os sulcos centrais ali, o lobo parietal, o lobo occipital, o cerebelo e as suas funções. Então, o cérebro é formado de células chamadas de neurônios. Esses neurônios são informações que transmite para os outros neurônios. Logo, o neurônio faz conexões com outros neurônios. Em média, o neurônio faz de 1000 a 100 mil conexões, ou seja, em média, 86 bilhões de neurônios fazendo de 1000 a 10 mil conexões. O cérebro é uma máquina mais complexa do mundo. Então, os conceitos gerais sobre diversos neurônios recebe e envia informações chegando aos dendritos, que seriam os galhos de uma árvore. Ali chegam as informações e as substâncias químicas, hormônios, neurohormônios, neurotransmissores e neuromoduladores. Quando chegamos, eliminam as substâncias, umas são excitatórias e outras inibitórias, que disparam impulsos elétricos e percorre o axônio, revestida pela bainha de mielina, que são as gordurinhas. Esse percorre o tronco desta árvore. Importante saber que essa camada de gordura, que são os chamados ácidos graxos ou ômega 3, na bainha de mielina serve como camada de proteção ou isolamento elétrico, mais ou menos como uma borracha que protege o carregador de celular. Por isso você ganha quando você encosta, você não ganha esse choque, porque ele está protegido por essa borracha. Algumas doenças causam a degeneração da bainha de mielina, essa chamada camada de gordura que reveste o axônio. Isso é chamado esclerose múltipla. A gordura animal ou in natura, ela costuma ter uma cor branca, esbranquiçada, como uma carne de salmão, que possui uma camada de gordura, que são as faixinhas brancas. Por isso, dividimos o cérebro entre a massa cinzenta e a massa branca. Na figura a seguir, a gente olha a medula espinhal, com a substância cinzenta e a substância branca, uma de cada lado, e no meio o corpo caloso, o encéfalo, hemisférios cerebrais, que são o complexo de tudo isso. A massa branca compõe de neurônios, que tem a bainha de mielina, e a massa cinzenta compõe os neurônios não mielinizados, ou seja, aqueles que não possuem aquela camada de gordura. Então, o impulso elétrico percorre o axônio, que seria o tronco da árvore, indo em direção à raiz, que são chamados os botões terminais. Esses são encontrados nas vesículas, a qual chamamos de neurotransmissores. Quando o impulso elétrico chega às vesículas, ela libera substâncias químicas chamadas de sinapses. Essas sinapses, que são os espaços microscópicos que existem entre um neurônio e outro, são chamadas de sinapses. Essas sinapses ou fendas sinápticas, elas fazem a conexão entre um neurônio e o outro, formando assim milhões de disparos por segundo, com diferentes reações chamadas de realidade. Na foto a seguir, eu mostro ali o axônio, a bainha de mielina mais abaixo, o tronquinho da árvore, que seria um impulso nervoso, as raízes, que seriam os dendritos, o corpo celular, e embaixo ali o núcleo celular. O cérebro possui hemisférios cerebrais e estruturas
infrahemisféricas, ou seja, que podemos aprender com ele. O cérebro está dentro do centro da aprendizagem e é a parte mais importante envolvida no encéfalo. Quando cortamos, apresenta duas substâncias, uma branca e outra cinzenta, de forma chamada córtex cerebral, que se divide em mais de 40 áreas de funcionamento distintas responsáveis pelas funções, como a visão, a audição, a linguagem, a coordenação motora. Nele estão agrupados os neurônios que são importantes para a transmissão de pensamentos e divididos em córtex e neocórtex. Como na figura a seguir, ele já está dividido ali. A parte bege é os córtices associativos, a parte verde é o córtex motor primário e a azul é o córtex sensorial primário. Esse córtex é chamada a camada externa do cérebro, ou seja, o corpo caloso que liga os lados direito e esquerdo dos lobos principais, as divisões físicas do córtex, suas funções de pensamento, movimento voluntário, linguagem, julgamento e percepção. Logo a seguir eu mostro funções do cérebro, hemisfério direito e esquerdo, dividido no corpo caloso, que é o corpo aquele que a gente viu na figura anterior, que é aquele corpo que está no meio. Então, o hemisfério esquerdo, nós temos o quê? O controle do lado direito do corpo, a linguagem escrita e falada, a leitura, a análise e o raciocínio, a habilidade numérica, a argumentação, a memória verbal, a memória ao longo prazo, temporal, a consciência e o racional. Nós temos todos no lado esquerdo. No lado direito, nós temos o quê? O controle do lado esquerdo, os sentimentos, as sensações, a imaginação, a criatividade, o sentido musical, a percepção tridimensional, a intuição, o artístico, a temporal, o inconsciente e o emocional. São todos no lado direito do cérebro. Logo, nosso cérebro possui duas faixas externas, compostas por hemisfério direito e esquerdo, qual possui conexões mútuas. Ou seja, cada um dos comportamentos pode ser relacionado a uma área do cérebro. Ou seja, as regiões superiores do córtex, os lobos occipitais, que são responsáveis pela visão, os lobos laterais e temporais, a audição e a linguagem, e os lobos parietais são responsáveis pelo tato, informações sinestésicas, o lobo à parte, informações anteriores, os lobos frontais ficam na parte dos comportamentos, funções motoras e o planejamento. A diferença entre os dois hemisférios para a maioria das pessoas é que o hemisfério esquerdo é responsável pelo processo verbal e cognitivo da linguagem e o lado direito é responsável pela ortografia, a percepção e formas e direção. A dominância cerebral é cruzada pela visão, audição, função motora e somática. Porém, embora os dois hemisférios serem diferentes e idênticos, eles são responsáveis pela inteligência e o raciocínio. Ou seja, ambos atuam no ato de aprender, lembrar, ler, agir. Sobrevivem os diversas possibilidades e um domina o outro. Varia conforme o sexo e também num indivíduo, dependendo das circunstâncias. Logo mais a seguir, eu tenho duas imagens do hemisfério direito e o hemisfério esquerdo e suas funções. A função não verbal no lado direito, concreta, cinética, função analógica, função não temporal e função intuitiva. E no lado esquerdo temos a função verbal, a simbólica, a analítica, a temporal, a racional e a abstrata. Córtex e o neocórtex. O que significa? Casca, do latim, logo uma fina camada acinzentada que envolve o cérebro. Esse é o córtex. Possui 4 a 9 milímetros de espessura e também é chamado de neocórtex. Neo significa novo no latim. Nessa parte se localiza as células nervosas, os neurônios, responsável pelos processos neurais
mentais superiores, e na região mais profunda estão localizados os corpos neurônios chamados axônios e dendritos. As diferentes partes do córtex cerebral eles são divididos em 4 partes, chamados lobos cerebrais, que tendo cada um uma especificidade. O lobo frontal localizado na região da testa, que inclui o córtex motor, pré-motor, pré-frontal, que são envolvidos o quê? As ações, os movimentos, os pensamentos abstratos. No córtex pré-frontal tem a ver com as estratégias, avaliar movimentos, ativar sequências e o momento de avaliar. O lobo parietal. Na parte superior central da cabeça tem a parte com as sensações, as dores, o tato e a gustação. Em relação à aprendizagem, está relacionada à lógica da matemática. O lobo temporal, localizado nas regiões laterais da cabeça e em cima das orelhas, tem relação com o quê? Com a audição, possibilitando tons e sons. Tem grande importância nas emoções e nas memórias. No que se diz respeito ao lobo occipital, tem relação com o processo visual. Logo, qualquer acidente nessa região pode evidenciar cegueira total ou parcial. No lobo córtex cerebral é responsável por inúmeras funções. Dessas funções temos a cognição, a linguagem articulada, a memória, a percepção sensorial, intenções e processamentos de movimentos voluntários, os pensamentos. Com isso, o hemisfério esquerdo controla a fala de mais de 95% dos humanos. Também é responsável por cálculos matemáticos, comando de escrita e leitura, e o hemisfério direito recebe os sons musicais, o reconhecimento de faces, o acordo com o abordado. Nessa aula podemos descobrir também a importância do cérebro e suas funções e podemos assim ajudar os professores nesse processo de aprendizagem. Logo mais a seguir a gente tem a imagem do nosso cérebro, o lobo direito e esquerdo, né? Seria o hemisfério direito e esquerdo. Cálculos matemáticos, escrita, fala, preferências motoras lateralizadas, a leitura, a identificação de objetos e animais, a compreensão linguística, relações espaciais e qualitativas. No direito nós temos propódia, compreensão musical, compreensão propódica, reconhecimento de categoria de pessoas, reconhecimento de categoria de objetos, relações espaciais quantitativas. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima aula.